Meu nome é Emily e eu vou falar um pouco sobre a história do anarquismo. O anarquismo é um sistema político, filosófico e ideológico que corresponde à ausência de governo, ao fim do Estado e da autoridade por ele imposta. O significado do termo é de origem grega, anarcos, que quer dizer sem governo e sem poder. Na atualidade, o termo adquiriu uma simbologia negativa e equivocada. É muitas vezes associada à desordem ou à ausência de regras, utilizada como sinônimo de caos. Meu nome é Giovana e irei resumir a história do anarquismo. O anarquismo surge no século XIX. Foi proposto pelo filósofo e político inglês William Godwin, de 1756 a 1836, que surge um novo sistema político e econômico distinto do capitalismo. O capitalismo imperava desde a Revolução Industrial. Para Godwin, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Dessa maneira, poderia atingir o equilíbrio por meio da liberdade dos indivíduos e representando o estado da sociedade ideal. Godwin propunha princípios baseados no fim das propriedades privadas e da divisão de classes sociais. Ele também surgiria o fim do Estado e das instituições em geral. A gestão iria ocorrer mediante a ausência de autoritarismo, opressão e dominação. Outros pensadores continuarão seus estudos e teorias sobre o anarquismo. Entre eles estão Max Stirner, 1806 a 1856, Joseph Proudhon, a 1809 1865, Leon Tolstói, 1828 a 1910, Mikhail Bakunin, 1814 a 1876. Em meados no século XX, ao desclínio do movimento anarquista. As características do anarquismo: liberdade e autonomia dos indivíduos, propriedade coletiva, autogestão, forma de governo, autodisciplina e responsabilidade, educação libertária e harmonia e solidariedade. O liberalismo foi uma doutrina de pensamentos econômicos, políticos e social que surgiu na Europa no século XVIII contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Liberalismo político. As bases do liberalismo político foram lançadas pelo filósofo inglês representante do iluminismo John Locke. Em sua obra Segundo Tratado no Governo Civil, nela ele negava a origem divina do poder e defendia a ideia de que os cidadãos tinham o direito natural de liberdade, propriedade privada e resistência contra governos tiranos. John Locke propunha a substituição do absolutismo por uma relação contratual entre governadores, devendo as bases desse relacionamento serem estabelecidas por um conjunto de lei escrita à Constituição. Liberalismo econômico. O liberalismo econômico ganhou contorno definitivo com o economista escocês Adam Smith, considerado o criador do liberalismo econômico. Em sua obra A Riqueza das Nações, mostrava a divisão dos trabalhos como elementos essenciais para o crescimento da produção e do mercado. Esse modelo dependia da livre concorrência, que forçaria o empresário a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto e baixando ao máximo o custo da produção. Depois de Adam Smith, o economista inglês David Ricardo foi o maior representante da escola liberal, também chamada clássica, originada na Inglaterra. Na obra Princípios de Economia
política e tributação, Ricardo desenvolveu a teoria do valor do trabalho nela. Ela defendeu a Lei Férrea dos Salários. No Brasil, um dos partidos que mais defendeu o liberalismo foi União Democrática Nacional, surgido em 1945. As principais características do liberalismo são ampla e livre concorrência de mercado, individualismo e valorização de trabalho, diminuição das barreiras econômicas e medidas restritivas, valorização das leis, liberdade ideológica e de expressão, priorizando a tolerância quanto aos pensamentos contrários e opositores, instituição da lei de oferta e procura, isto é, quanto mais produtos disponíveis no mercado, menor deverão ser os preços.